Sabadão fervendo no Flamengo. Mudança na escalação do Mengão para o Fla-Flu. E vamos rir aqui um pouco do Palmeiras, cara, porque... eu acho é pouco. Enfim, vamos começar falando de Mengão, cara. Vamos começar a falar. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque agora eu não vou pedir no meio do vídeo, não, tá? Vou pedir no início aqui. Se inscreve aí, deixa o like, dá essa força pra gente. Cara, eu vou falar aqui, vou começar falando aqui de Georgian de Arrascaeta. Já eu entro nesses assuntos aí. Primeiro eu vou falar de Georgian de Arrascaeta, cara, porque o gringo uruguaio, o maestro rubro-negro, simplesmente tá entrando de vez pra história do Flamengo. Arrascaeta agora se tornou, simplesmente depois que ele passou o Petkovic, ele agora é isolado o terceiro maior artilheiro gringo na história do Flamengo. Só que tem como o Arrascaeta chegar no primeiro. A verdade é que com os 2 gols que o Georgian de Arrascaeta fez no último jogo contra o Boa Vista, ele se isolou ainda mais na terceira colocação, que em primeiro lugar nós temos os maiores gringos com gols do Flamengo. Nós temos o Doval, argentino Doval, que fez 94 gols com a camisa do Flamengo em 263 jogos nos anos de 1969 a 1975, meus amigos. Bora falar aqui do segundo, porque o segundo é o paraguaio Benítez, que fez 75 gols com a camisa do Flamengo em 114 jogos, média absurda aqui do Benítez, nos anos de 52 a 1956. Em terceiro lugar temos ele, Georgian de Arrascaeta, com 65 gols em 256 jogos na terceira colocação. Na quarta colocação nós temos o Petkovic aí com 57 gols em 198 jogos. A verdade é que o Arrascaeta tem 65 gols, o Benítez tem 75, ou seja, o Arrascaeta está a 10 gols de ser o vice já no Flamengo aí, né? O vice maior gringo, o segundo maior gringo com gols da história do Flamengo. Então eu acho que esse ano o Arrascaeta faz pelo menos mais 10 e já passa que o Benítez já fica na pilha do Doval. Arrascaeta fazendo 10 este ano, mais 10 este ano, vai faltar mais 20 aí para encostar no Doval. Então eu acredito que o Arrascaeta tem tudo para se tornar o gringo com mais gols na história do Flamengo. Bora mudar de assunto. Vou falar aqui que domingo tem Fla-Flu. Tem Flamengo e Fluminense. Felipe Melo já chorou, já falou, já reclamou, já blá, 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 blá. Dorme, chora numa cama quentinha, Felipe Melo, que é bem melhor. Mas de qualquer forma, 50 mil ingressos já foram vendidos para esse Fla-Flu. E detalhe, o setor norte, onde a torcida do Mengão está destinada a ficar, todos os ingressos já foram esgotados. Não tem mais ingressos. Mas lá na parte setor sul das purpurinadas tem bastante ingressos ainda. E no setor misto, o Mengão já está invadindo, meu amigo. Tá 80 para 20, mano. 80% é para 20. Vai ser outro setor rubro-negro aí. Então, show de bola a torcida do Flamengo, que mais uma vez comparecendo, mostrando a sua força e o seu amor ao clube de regatas do Flamengo. O sabadão tá fervendo no Flamengo, meu amigo, e não é brincadeira não. O Tite também mudou a escalação, na verdade, mudança na escalação do Flamengo, até porque no treinamento de ontem, o técnico Tite, ele fez mudança na escalação, e mudanças essas necessárias. 2. A primeira, Fabrício Bruno, que foi poupado. Quem jogou no seu lugar foi Davi Luiz, volta, retorna ao time titular do Flamengo. E ele, o chileno mais bom de bola do momento, Eric Pulgar, também retorna ao time titular. Sendo assim, Igor Jesus volta para o banco. Então, Nicolás de la Cruz será mantido como o segundo homem de meio de campo, tá, gente? Isso é um detalhe principal, um detalhe muito importante, porque tinha uma dúvida aí se o técnico Tite iria manter o Igor Jesus, colocar o Pulgar no lugar do Gerson e deixar o Nicolás de la Cruz na direita aberta, só que não vai ser. Luiz Araújo continua no time e o Nicolás de la Cruz joga ali na posição do Gerson de segundo volante. Então, o provável Mengão com essa mudança na escalação vai ter no gol o goleiro Agostinho Rossi, lateral direita Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas.
Eric Pulgar, do lado dele Nicolás de la Cruz, aberto numa ponta Luiz Araújo, aberto na outra ponta Everton Cebolinha, centralizado a Arrascaeta e de centroavante Pedro. Então esse é o provável Mengão aí que vai encarar o Fluminense já chorando, num chororô danado neste domingão, meus amigos. Domingão, às 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde. Vou falar aqui agora aqui dessa situação aqui, cara, que é o seguinte, mano, ó. Vamos rir do Palmeiras? Vamos rir do Palmeiras porque acontece o seguinte, gente. O Palmeiras foi condenado aí na justiça já correu atrás, fala lá, enfim, foi condenado, recorreu, o nome certo é recorreu, né? O Palmeiras já recorreu, perdeu de novo agora só pode recorrer mais uma vez. Trata-se de um contrato com a Samsung. Lá em 2010, o Palmeiras fez um contrato com a Samsung para ganhar 15 milhões por ano de patrocínio. Daí, tava ok, tava tudo certo, tava tudo tranquilo, só que a Fiat ofereceu mais. Daí, o Palmeiras quebrou o contrato com a Samsung, fechou com a Fiat para ganhar 25 a mais. E daí, meu amigo, desde então, a Samsung está correndo atrás. E agora, com juros, com tempo de contrato, com uma série de situações, o Palmeiras aí foi condenado a pagar 75 milhões à Samsung. Só pode recorrer mais uma vez, mas de qualquer forma já perdeu duas, vai perder mais uma. Vamos rir do Palmeiras. Eu acho é pouco, cara. Fica aí falando. O problema é a falta de humildade. O problema maior para mim é a falta de humildade. Se tivesse humildade, cara, eu ia chegar aqui e falar, pô, é triste, tal, acontece, não o quê, bababá, bebê. Só que é o seguinte, cara, é muita tiração, irmão. É pouco, eu acho é pouco. Eu acho é pouco, mano. Eu acho é pouco. Vamos rir do Palmeiras. Como eu falei, sabadão fervido no Flamengo. E para encerrar, vou falar aqui que o Ministério Público, né, cara, o Ministério Público aí não teve jeito não, né, cara, arquivou, isso mesmo, o Ministério Público arquivou o processo de Marcos Braz contra o Leandro Campos. Você sabe muito bem da história, é a história do Marcos Braz, mordedor de virilha, que mordeu a virilha do torcedor lá no shopping, daí deu problema, foram para a justiça, isso, aquilo, outro. Só que o Marcos Braz fez um acordo, eu acertei, eu falei que ia ter acordo, claro que ia ter acordo, o menino ia morder uma grana legal do Marcos Braz. O valor, tá, que o Marcos Braz pagou ao Leandro Campos não foi revelado, mas houve-se um acordo e o próprio Leandro Campos retirou a queixa. Como ele próprio retirou a queixa, o Ministério Público foi obrigado a arquivar o